CBN Universidade, um programa dos alunos e profissionais de comunicação da Universidade Estadual da Paraíba. Oi pessoal, bom dia! Estamos começando mais um CBN Universidade, um programa feito pela Coordenadoria de Comunicação da Universidade Estadual da Paraíba, que vai ao ar todos os sábados. Eu sou Sara Lucena e até às 10 da manhã você fica sabendo as principais informações de ensino, pesquisa e extensão da UEPB. Para você que está nos ouvindo aqui na CBN Campina, a rádio que toca notícia, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao nosso programa. Vamos saber o que é destaque neste sábado. Pró-Reitoria de Graduação inicia maratona de colação de grau para centenas de alunos nos 8 campos da UEPB. Por aqui tem a coluna Direito e Cidadania. Na coluna de hoje, livros e armas no Brasil. Vamos saber como anda o trabalho do Comitê de Gerenciamento e Crise Covid-19 da UEPB e o que está sendo programado para o próximo semestre, que começa no fim deste mês. Tem oportunidade de bolsa de estudos para especialização e atualização de pós-graduação na Itália. Você sabe o que é o ENAD? Vários cursos da UEPB serão avaliados este ano no Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes. A gente traz uma reportagem para você entender como funciona o processo. Professor Edson Tavares participa com dicas de português sem segredos. Vamos trazer uma reportagem sobre a preparação da equipe de e-games da UEPB. E ainda, no quadro Saúde e Ar, o tema é temperos naturais para dar aquele sabor especial e saudável à sua alimentação. Fica com a gente que o CBN Universidade está apenas começando. E a gente já inicia o nosso programa falando sobre a temporada de colação de grau da Universidade Estadual da Paraíba. De 22 até 26 de agosto, centenas de estudantes participarão das solenidades de colação de grau nos 8 campos da UEPB. E mais uma vez, a UEPB garante novos profissionais qualificados para o mercado de trabalho. Na próxima segunda, a equipe da Pró-Reitoria de Graduação inicia pelo Campus 8, em Araruna. No dia 23, tem 2 colações de grau, a primeira na capital, João Pessoa, e a outra em Guarabira, Campus 3. Na quarta-feira, 24 de agosto, colam grau os concluintes dos cursos de Monteiro. Já no dia 25, a UEPB promove mais 2 solenidades. A primeira no Campus 4, em Catolé do Rocha, e depois no Campus 7, em Patos. E encerrando essa maratona de colação de grau dos alunos que concluíram os cursos no período 2021.1 nos 8 campos da UEPB, chega a vez dos estudantes de Campina Grande e Lagoa Seca, que concluem os cursos superiores de licenciatura e bacharelado. A solenidade do campus 1 e 2 é conjunta e acontece na Central de Integração Acadêmica no bairro de Bodocongó, aqui em Campina Grande, no dia 26 deste mês. E se você é estudante da UEPB e está concluindo o curso, dá uma olhadinha no site da Pró-Reitoria de Graduação e confere a listagem com os nomes de todos os alunos que estão aptos para colar graus nas solenidades de 22 a 26 de agosto, fechando assim o período 2022.1 da Universidade Estadual da Paraíba. Agora a gente se liga na participação de Luciano Nascimento. Vamos ouvir. Direito e Cidadania, com Luciano Nascimento. Bem, ouvintes, o tema da coluna de hoje não apenas representa a ideia de direito e cidadania, mas aliado ou aliada a essas duas expressões, o tema de hoje representa civilização, ou, como preferem os teóricos da sociologia, da antropologia, da história, do direito, das ciências políticas, o processo civilizatório. O tema de hoje é um tema dual: livros e armas na realidade brasileira, ou livros e armas no Brasil do século XXI. E por que falamos assim? Porque temos dados que, do ponto de vista do direito, do ponto de vista da cidadania, do processo civilizatório e das mais diversas matrizes pedagógicas educacionais, essas notícias que aparecem
e que apareceram recentemente, têm que nos posicionar à luz da ideia da reflexividade ou da reflexão. Por que falamos isso? Porque nos últimos 5 anos no Brasil, observa-se e identifica-se um fenômeno a receber atenção redobrada, não apenas do Estado, não apenas da sociedade, mas de todos nós, brasileiros e brasileiras. Nos últimos 5 anos, informa o próprio Ministério da Educação da República Federativa do Brasil. Nos últimos 5 anos, o Brasil fechou 800 bibliotecas públicas, estabelecidas em municípios, estados, Distrito Federal e União. Ou seja, bibliotecas públicas sob a gestão, a responsabilidade de gerir, de municípios, estados, Distrito Federal e da própria União, ou seja, governo federal. Ora, e os estados que aparecem como recordistas de fechamento de bibliotecas são os estados de São Paulo e Minas Gerais. São Paulo, nos últimos 5 anos, fechou 690 bibliotecas, o que significa dizer 90% dos números de bibliotecas fechadas. São Paulo perdeu entre 2015 e 2020 um número alarmante de bibliotecas públicas dos municípios do estado paulista. O estado de Minas Gerais vem em segundo lugar com o fechamento de 160 bibliotecas públicas. Equipamentos culturais, porque bibliotecas, sejam elas públicas ou privadas, são fundamentalmente equipamentos culturais. Em qual sentido? No sentido de que o livro é o repositório, o livro é a memória cultural do processo civilizatório. Mas ainda, da evolução do processo civilizatório, da ideia do desenvolvimento da ciência, da organização e evolução cultural, da reorganização e do próprio processo de ratificação do paradigma religioso, político, jurídico, sociológico, artístico, científico. Ora, as bibliotecas podem sim ser traduzidas como equipamentos culturais. Para esses equipamentos culturais devem haver políticas públicas de organização, sistematização, planejamento, crescimento, expansão e não fechamento, restrição das bibliotecas. Paradoxalmente, entre os anos de 2004 e 2011, portanto, antes dessa pesquisa, a pesquisa é de 2015 a 2020, entre os anos de 2004 e 2011, foram criadas 1.705 bibliotecas em todo o Brasil, com a ideia de atrair, com a ideia de convidar, com a ideia de trazer para essas bibliotecas a população vulnerável. Ou seja, a população que não tem condições econômicas para estar sempre nas livrarias a comprar exemplares relacionados à política, à educação, à ciência, à arte, à cultura, à religião, etc. Ora, 1.705 bibliotecas criadas entre 2004 e 2011. 800 bibliotecas fechadas entre 2015 e 2020. São constatações paradoxais nesse Brasil paradoxal há 500 anos. E paradoxal porque essa mesma pesquisa que realizou esse levantamento de fechamentos de bibliotecas públicas também estendeu as suas metodologias de coleta de informações, de dados, em outra direção, em direção à negação de todo um processo civilizatório, que são as armas de fogo. Pois os livros são a afirmação do processo civilizatório, por um lado, as armas, a negação, porque a arma, é utilizada em regra
para tirar a vida humana ou a vida de outras espécies. E, portanto, aqui a pesquisa enfoca o processo civilizatório e a negação do processo civilizatório. E nesse outro lado desse código binário, dessa estrutura dual, de uma pesquisa, assim nos referimos, constata-se na realidade brasileira que nos últimos 3 anos e meio o número de clubes de tiro no Brasil dobrou. Nos últimos 3 anos e meio, o Brasil abriu praticamente um clube de tiro por dia. O Exército, nos últimos 3 anos e meio, autorizou a abertura de 871 empresas de tiro no Brasil, em uma realidade brasileira na qual já existia 1.644 clubes de tiros nas cidades brasileiras. Some-se, nos últimos 3 anos e meio, mais 871 unidades de clubes de tiro no Brasil. O Exército autorizou, em 2019, 231 a abertura de clubes de tiro. Em 2020, 291. Em 2021, 348 unidades de clubes de tiro. Os estados do Paraná e Santa Catarina são os recordistas, abriram 380 clubes de tiro. São Paulo vem em seguida com 217 e Rio de Janeiro com 197. Todas essas aberturas ou unidades de clubes de tiro facilitadas pelos decretos da Presidência da República nesses últimos anos. E, recentemente, a Folha de São Paulo traz uma reportagem que ela é assustadora. Nessas concessões, nessas autorizações, melhor dizendo, pelo Exército Brasileiro para a abertura de clubes de tiro, também tem as autorizações para a compra de armas, à luz dos decretos publicados nos últimos anos no Brasil. E recentemente o Exército autorizou a compra de fuzis por um cidadão membro do primeiro comando da capital, do PCC. O Exército não avaliou se ele respondia a processos. E segundo a reportagem da Folha de São Paulo, esse cidadão que teve a autorização concedida pelo Exército a comprar fuzis, simplesmente tem em curso uma lista de antecedentes em responder a processos criminais a mais de uma dezena de processos. Ou seja, já que o procedimento da autorização se dá pelo Exército Brasileiro, não mais pela Polícia Federal, à luz dos decretos publicados nos últimos anos, parece-nos que o Exército Brasileiro precisa ter um pouco, não um pouco mais, mas um pouco de atenção sobre as autorizações concedidas tanto para a abertura de clubes de tiro, quanto para as pessoas individuais poderem adquirir armas de fogo na realidade brasileira. Obrigada, professor Luciano, e até sábado que vem. E no próximo bloco, o nosso assunto é o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes, que deve avaliar vários cursos de graduação agora em 2022. E você, estudante da UEPB, precisa ficar atento para saber se vai precisar fazer a prova no mês de novembro. A gente te conta já. Além disso, ainda tem a oportunidade de pós-graduação na Itália e dica de português sem segredos aqui no CBN Universidade. Voltamos rapidinho. CBN Universidade, na CBN Campina Grande. O CBN Universidade de volta e já para falar de oportunidade de bolsas de especialização na Itália. A Coordenadoria de Relações Internacionais da UEPB divulgou que está aberto o edital da Organização Internacional Ítalo-Latino-Americana em parceria com o Ministério dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação Internacional. As inscrições são para concessões de bolsas de estudo para cidadãos naturais dos países membros, para a realização de estágios de especialização ou de atualização de pós-graduação lato sensu. O valor da bolsa, de acordo com o edital, é de €1.200 mensais para custear despesas com alimentação e alojamento e ainda garante seguro contra doenças, acidentes e responsabilidade civil.
E o período de duração da bolsa pode ser de até 6 meses de pós-graduação. E para os interessados no processo, as inscrições estão abertas até o dia 30 de setembro. E quer uma dica? Segue a rede social da Core no Instagram, que eles sempre estão trazendo novidades e oportunidades como esta para você que está de olho em intercâmbio acadêmico. É o @core_UEPB. E mudamos de assunto para falar sobre o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes, o ENAD, que será realizado no mês de novembro com o objetivo de avaliar alguns cursos do ensino superior. Para as graduações escolhidas este ano, tanto alunos que estão concluindo como os que estão iniciando os cursos deverão fazer a prova obrigatoriamente. Eu fui conversar com estudantes e saber mais informações sobre o assunto. Escuta aí na reportagem. Você sabia que existe uma prova aplicada no país que avalia as instituições de ensino superior e os cursos que elas oferecem? Pois é, o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes, o ENAD, tem o objetivo de medir os conhecimentos dos ingressantes e concluintes em relação aos conteúdos previstos nas diretrizes curriculares. O exame é composto por 40 questões, sendo 10 de formação geral, comum para os cursos de todas as áreas, e 30 questões de componentes específicos de cada graduação. Este ano, o ENAD acontece no dia 27 de novembro. Além dos cursos tecnológicos, serão avaliados 13 cursos de bacharelado, entre eles Direito, Administração, Psicologia, Jornalismo e Ciências Contábeis. Karen Morgani é concluinte do curso de Psicologia da UEPB e falou das expectativas para o exame. Sobre a prova do ENAD, já venho me preparando há um tempinho. Ela já acontece agora em novembro, então estou bem ansiosa, né? Aquele mesmo sentimento de ansiedade em relação ao término do curso. As minhas expectativas são bem positivas por entender que é uma prova muito importante, né? Tanto em relação à avaliação do curso quanto em relação à avaliação da instituição, mas espero que dê tudo certo. Além dos estudantes que estão concluindo o curso, quem acabou de entrar na universidade também terá que fazer a prova obrigatoriamente. Johnny Medeiros, estudante de jornalismo, ingressou na UEPB este ano e também está se preparando para o exame. A princípio eu não dei tanta importância, mas à medida que eu fui pesquisar sobre a avaliação, eu comecei uma preparação mais vigorosa, no caso, para poder me preparar bem, fazer uma boa prova e até mesmo para poder saber de como é que está meu conhecimento, porque eu posso tomar medidas em cima disso também. Já que estamos falando de um exame para examinar o nível de aprendizado dos alunos, tanto no ingresso da universidade como na saída, isso se torna de grande importância tanto para os alunos como para as instituições. Esse nível de aprendizado que está sendo avaliado, ele vai mostrar quais são as mãos de obras que estão sendo geradas, a qualidade de ensino que está sendo realizada dentro das universidades, dentro das instituições. Isso torna o exame de grande importância para também ser tomado decisões governamentais, por exemplo, em cima de avaliações como essas. Lembrando que as inscrições para o ENAD são realizadas pela própria instituição de ensino superior. Agora é a hora da participação do professor Edson Tavares. Vamos ouvir. Português sem segredos, com Edson Tavares. Semana passada, nós vimos algumas dicas de língua portuguesa para quem está se preparando para concursos e nos pediram para continuar um pouco mais neste tema. Faremos isto hoje. Eu lembro que essas dicas são sugestões, não são regras imutáveis. Cada pessoa tem o seu jeito próprio de estudar. O importante é que a sua forma de aprender funcione. Perguntaram-me como escolher um bom material de estudo para o concurso. Bem, o material escolhido para estudar fará toda a diferença no sucesso da sua prova. Para estudar a língua portuguesa, por exemplo, você pode utilizar algumas obras gramaticais atualizadas, de preferência escritas por autores consagrados no mercado, principalmente no mundo dos concursos públicos. Pode usar também livros comentados sobre questões de interpretação de textos e gramática, com questões explicadas e aplicadas em concursos públicos. É importante você dispor do vocabulário ortográfico da língua portuguesa, o VOLP, para conferência ortográfica, especialmente
nos casos de produção textual. Se não tiver o VOLPE, qualquer bom dicionário resolve, viu? Procurar provas anteriores também é recomendável. E claro, a bibliografia indicada no edital do concurso escolhido. Existem por aí cursos de português online para concursos. Se esta for sua opção, tente não estudar somente por ela, porque o aprimoramento da escrita depende muito da sua prática e do auxílio de um professor qualificado. Lembre-se sempre de esclarecer todas as dúvidas que existirem durante o seu processo de aprendizagem. Uma boa alternativa é fazer uma planilha de estudos. Além disso, tenha muita atenção no momento de fazer a correção de suas produções textuais. Outra coisa importante é a interpretação de texto. A interpretação de texto é grande responsável pelo índice de notas baixas nos concursos públicos. Tudo bem, estudar essa matéria não é muito fácil. Entretanto, existem algumas dicas de estudo que podem ajudar bastante. A seguir eu vou passar as mais importantes para que você tire de letra as questões de interpretação de texto nas suas provas. Fazer leitura das questões antes de ler o texto é uma boa dica, para que você ganhe tempo no seu exame de interpretação de texto. Em muitos casos, você lerá o texto inteiro e quando for a hora de resolver as questões, verá que somente era preciso ter lido alguns parágrafos. Além do mais, se você lê o texto já com as questões mais ou menos na mente, sabe onde deverá se deter com mais atenção no texto. Outra coisa, busque entrar no contexto, no cenário do texto. Deixe o seu pensamento fluir no momento de fazer a leitura da obra. Imagine cada detalhe do que o texto está contando. Dessa forma, será muito mais simples compreender a mensagem do que está escrito. Importante, entenda o ponto central do texto. Muitas perguntas você conseguirá responder por meio da identificação do assunto do texto. Grande parte das perguntas solicita isso. Então, a sua meta principal ao fazer a leitura de um texto será entender qual a mensagem que ele quer passar, sobre o que exatamente o texto trata. Faça a leitura com muita atenção. A desatenção, a desconcentração retiram pontos valiosos de você. Leia cada opção com bastante cuidado, pois compreender o que está sendo pedido é o passo inicial para você saber onde deve buscar a resposta no meio do conteúdo. Marque as frases principais. Algumas respostas de questão estão contidas em apenas certas frases do texto. Por isso, sublinhe as principais frases onde constam essas respostas. Isso você já pode ir fazendo quando estiver realizando a leitura inicial, depois que já estiver com as questões na cabeça, como eu falei antes. Bom, essas são apenas algumas dicas para que você tenha êxito na interpretação de texto. Em um exame, os pontos relacionados a essa questão são extremamente valiosos. Então, treine bastante essas dicas e não se esqueça de colocá-las em prática no momento oportuno. E semana que vem eu volto. Tchau! Obrigada, professor Edson. E no próximo programa tem mais dicas no quadro Português Sem Segredos. E vamos fazer mais uma pausa aqui no CBN Universidade. No terceiro bloco, a gente fala sobre Covid-19 e as ações da UEPB para a volta do período letivo. Fica sintonizado aqui na 103.5 que o CBN Universidade volta já. CBN Universidade, na CBN Campina Grande. Estamos de volta com mais um bloco do CBN Universidade. E a UEPB passou a ocupar uma vaga na comissão que vai elaborar o Plano Nacional de Pós-Graduação, o PNPG, que vai valer até 2030. O documento é de responsabilidade da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, a CAPES. O professor Francisco Jaime, que é pró-reitor de pós-graduação e pesquisa, é o representante da Universidade Estadual da Paraíba que participará das discussões. Essa comissão é composta por pesquisadores de várias partes do país, membros da CAPES e de entidades de relevância da educação nacional.
O Plano Nacional de Pós-Graduação é o documento mais importante da pós-graduação brasileira, que norteia diretrizes, estratégias, metas e aponta soluções para os diversos problemas dentro das desigualdades e assimetrias do nosso país. Falta pouco mais de uma semana para o início do próximo semestre letivo na UEPB, o 2022.2, que começa no dia 29 de agosto, quando os estudantes e professores voltam às aulas. E da mesma forma do semestre passado, o formato é totalmente presencial. Com o avançado calendário vacinal, a pandemia de Covid-19 está mais amena, mas ainda precisamos de ações de prevenção e cuidado. Quem pensa nessas ações e avalia a situação da Universidade Estadual da Paraíba no contexto da pandemia é o Comitê de Contingência e Crise Covid-19. Para falar um pouco sobre este trabalho e dizer o que está sendo planejado para o próximo semestre, a gente conversa com a professora Nádia Oliveira, que é presidente do comitê. Professora, como está o acompanhamento dos casos de Covid-19 entre a comunidade da UEPB? Estamos continuando, enquanto comitê Covid, dentro da instituição, monitorando os casos de Covid através da atualização do formulário eletrônico Conecta Covid, que a gente desenvolveu para que eletronicamente técnicos, docentes e discentes fizessem a comunicação da Covid e dos casos notificados com testes positivos, feito o upload no Conecta Covid UEPB, que é esse formulário eletrônico. Em caso de pessoas com sintomas gripais, qual a recomendação? A gente fez uma nota técnica baseada, inclusive, na Sociedade Brasileira de Infectologia, nas notas técnicas, tanto do Ministério da Saúde como da Secretaria Estadual de Saúde, com relação às síndromes gripais. Então, as pessoas que estão com sintomas gripais, até que elas façam os testes COVID para descartar, né, porque muitas vezes as síndromes gripais, elas têm os mesmos sintomas da COVID, e até que ela faça o teste COVID, ela está respaldada a ficar trabalhando remotamente. Até que ela faça o teste COVID, uma vez dando negativo, ela apresenta e volta ao trabalho. A UEPB tem optado pela obrigatoriedade do uso de máscaras dentro da instituição. Esta medida se mantém para o próximo semestre? Com relação ao uso obrigatório, a gente aprovou uma resolução em conselho universitário em que, dentro da UEPB, em todos os seus campi, voltamos ao uso obrigatório de máscara como dispositivo de proteção individual e coletiva e permanecerá para o início do próximo semestre, porque ainda estamos tendo um número de casos considerável dentro da instituição. Quais são as principais orientações do comitê para o início do período letivo 2022.2? Os cuidados, a gente tem enfatizado que os cuidados permanecem os mesmos. O distanciamento, quando possível, o uso de máscara, a questão do álcool em gel, a vacinação é algo que a gente também tem reforçado muito, não só a UEPB, mas a Paraíba toda e o Brasil todo. A população não está indo tomar as suas doses de reforço, o que é uma preocupação, porque daqui a pouco a eficácia da segunda e da terceira dose das pessoas que não tomaram suas doses de reforço vão começar a cair. Então, a gente pode ter problemas de maior transmissibilidade da doença e pessoas tendo mais Covid, porque a eficácia da vacina está caindo. E também agora, com essa questão da varíola dos macacos, principalmente para grávidas e idosos, recomenda o uso de máscara, ou seja, o uso de máscara não está sendo mais só para síndromes gripais, nem só para Covid. Então, assim, é um momento em que a gente está passando, mais uma vez, para ter cautela, bom senso e cuidado nesse retorno das atividades para esse próximo semestre. Não só para a Covid, mas para essa questão das síndromes gripais. A vacina de gripe também já está sendo dada nos postos, tanto nos postos de saúde como em pontos específicos. Então, assim, a gente orienta não só o Comitê Covid, mas o setor de saúde do trabalhador, que as pessoas busquem os meios de prevenção, que são a vacina, e também o uso de máscaras de EPI. No quesito vacina, o comitê tem algum levantamento, faz acompanhamento, monitora a imunização da comunidade acadêmica? Com relação à comunidade acadêmica na imunização, o formulário eletrônico Conecta Covid UEPB, a gente tanto tem lá perguntas para a questão de casos positivados ou não para Covid,
como também a questão da vacinação. E lá há um upload desse cartão de vacina das pessoas, tanto técnico, como docente, como aluno. E a gente também tem monitorado. E a universidade tem tido a tendência, assim como o estado da Paraíba, de ainda muitas pessoas não estarem buscando a dose de reforço. Inclusive, a gente tem uma unidade básica de saúde na universidade, que toda quarta-feira praticamente está tendo vacinação Covid. Então, por gentileza, a comunidade que não se vacinou, os alunos, docentes e técnicos, busquem a vacinação da dose de reforço. Agradecemos à professora Nádia Oliveira, presidente do Comitê de Contingência e Crise Covid-19 da UEPB. E fica o recado que não serve só para a UEPB, mas para a população de modo geral, como bem disse a professora. É muito importante que todo mundo tome a dose de reforço para garantir uma imunização coletiva. Vamos continuar com os cuidados para que a gente possa sair da pandemia. No site da uepb.edu.br tem todo o material produzido pelo Comitê de Contingência e Crise Covid-19, como notas técnicas, o acesso ao formulário Conecta Covid que a professora citou e também um manual completo com todas as recomendações. Não só a comunidade acadêmica, mas qualquer pessoa pode ter acesso a esse material. Agora, uma ótima notícia. A Universidade Estadual da Paraíba conseguiu a aprovação em um edital da Financiadora de Estudos e Projetos, a FINEP, do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações. Com essa aprovação, o projeto intitulado CM Quimbio Ampliação e Modernização do Centro Multiusuário de Análise e Caracterização Químico-Biológica receberá um aporte financeiro de pouco mais de R$ 2.600.000. A proposta aprovada foi apresentada pela Pró-Reitoria de Pós-Graduação em Pesquisa, PR-PGP. O pró-reitor Francisco Jaime falou um pouco sobre o projeto e a importância dessa aprovação. Vamos ouvir. O CMAC Quimbio é um dos novos centros estaduais de infraestrutura científica e tecnológica de caráter multiusuário da UEPB, que foi criado no ano passado após a aprovação de um projeto dentro do edital número 50 de 2021, lançado pela Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia do Estado, juntamente com a FAPESC. O CMAC Quimbio, traduzindo essa sigla complicada, é um centro multiusuário de análise e caracterização químico-biológica, que está sendo instalada no campus 5 da UEPB, na cidade de João Pessoa, e faz parte da estrutura de pesquisa do Instituto de Biologia dos Solos, que é o único instituto da UEPB que também funciona aqui no campus 5. CMAC Quimbio reunirá os principais equipamentos de pesquisa do campus 5, que foram frutos da captação através de recursos financeiros juntos a diversas agências de fomento, a FINEP, a CAPES, o CNPq, mais recentemente a FAPESC, assim como uma parceria estabelecida com a mineradora Vale e suas afiliadas ao longo dos últimos quase 10 anos. Essa central multiusuária, ela pretende atender várias demandas de análise por parte de pesquisadores de diferentes grupos de pesquisa da UEPB, estejam eles associados ou não aos programas de pós-graduação, assim como permitirá atender a pesquisadores de quaisquer instituições do país, empresas de base tecnológica, as estatais e até mesmo empresas da iniciativa privada. A proposta dessa central multiusuária é fornecer à comunidade científica a possibilidade de realização de análise e de caracterização de diversos tipos de materiais, como organismos, micro-organismos, permitir fazer métodos de análise para a elucidação de estrutura química de moléculas orgânicas, micromoléculas, identificação de impurezas de substâncias desconhecidas em amostras de água, de solo, de planta, controle de qualidade de produtos químicos, farmacêuticos, produtos naturais, alimentos, além de caracterização de componentes, por exemplo, de amostras ambientais ou de materiais novos. Essa central ela já tem vários equipamentos em funcionamento, como um microscópio eletrônico de varredura, um cromatógrafo líquido de alta eficiência, ultracentrífuga, liofilizador de bancada, leitor de microplacas, espectrômetro de infravermelho e atualmente estão em importação, com esses recursos aprovados no edital da FAPESC do ano passado, 3 equipamentos, que é um espectrômetro de infravermelho, um espectrômetro de ressonância magnética nuclear de bancada, além de um analisador de tamanho de partículas. Então, já é uma quantidade de equipamentos razoável. Porém,
Nesse edital da FINEP, que teve o resultado publicado recentemente, aprovamos mais 2,6 milhões de reais, que vão incrementar ainda mais a infraestrutura disponível nessa central. Esse recurso vai permitir a aquisição de 3 novos equipamentos que não existem na UEPB. Um deles é um reômetro, que permite analisar várias propriedades físico-químicas de amostras e novos materiais, um microscópio de infravermelho e um espectrômetro de plasma induzido por laser, tem a sigla de LIBS. Sendo que esses dois últimos equipamentos, esse microscópio de infravermelho e esse espectrômetro de plasma, não existem em nenhuma outra universidade ou centro de pesquisa das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Isso vai permitir com que a Central Multiusuário de Análise Químico e Biológica da UEPB se torne de fato um centro de referência e oferte serviços e análises a várias empresas e instituições que então só eram possíveis de serem realizadas em centros a mais de 2.000 quilômetros de distância, só em sul-sudeste. A aprovação desses recursos na FINEP vai permitir transformar a Central Multiusuária de Análise Químico e Biológica da UEPB num dos maiores centros multiusuários da UEPB, com equipamentos atuais, modernos, que trazem confiabilidade nos resultados, porém de baixo custo operacional, permitindo a realização de vários tipos de análises com um baixíssimo custo. E antes de fazer nossa última pausa nesta manhã de sábado, tem informação rapidinha. É oportunidade para professor para curso de especialização em gestão pública municipal. São ofertadas 41 vagas para o cargo de professor formador 1, que deve atuar na orientação de monografias de conclusão de curso na área. O edital está aberto e as inscrições podem ser feitas até a próxima segunda-feira, dia 22 de agosto, através do e-mail proead@setor.uepb.edu.br. Os interessados precisam enviar currículo Lattes e documentos comprobatórios. Essa seleção é para pessoas com graduação em Administração Pública, Administração, Economia, Ciências Contábeis, Direito, Sociologia ou Ciências Sociais, com pós-graduação stricto sensu. A carga horária dedicada é de 20 horas semanais, com bolsa remunerada no valor de R$ 1.300. A especialização em gestão pública municipal é realizada em parceria com o Sistema Universidade Aberta do Brasil, que integra o Programa Nacional de Formação de Administradores Públicos. A previsão da Comissão Permanente de Concursos da UEPB é que o resultado deste processo seja divulgado no dia 9 do próximo mês. Agora sim, vamos de intervalo. E no próximo bloco a gente fala sobre jogos eletrônicos e a equipe de e-games da UEPB. Tem ainda a coluna Saúde A com dicas sobre temperos naturais para dar gosto e trazer mais saúde para a sua alimentação. Fica sintonizado aqui na 103.5, a rádio que toca notícia. A gente volta já. CBN Universidade, na CBN Campina Grande. E a gente já está de volta aqui com o CBN Universidade deste sábado, que é apresentado por mim, Sara Lucena. Muito obrigada pela sua companhia nesta manhã de sábado. E seguimos com informações, porque tem notícia esportiva da UEPB. Solta a vinheta. É hora do esporte. É isso mesmo, é hora do esporte aqui no CBN Universidade. E a gente fala sobre a equipe de e-games da UEPB. Você sabe o que é e-games? São os jogos eletrônicos que cada dia ganham mais espaço no mercado. Tem muita gente investindo nas modalidades e várias equipes se firmando nas competições. E a turma da UEPB não podia ficar de fora. Tem uma galera treinando firme, de olho nas conquistas em diversos jogos eletrônicos. A reportagem é de Rodrigo Silva. O Clube UEPB Gaming é o time de esportes eletrônicos da Universidade Estadual da Paraíba. Ele surgiu em 2017, como explica o vice-presidente do clube, Gabriel Duque. Ele foi criado ali no final de 2017 pelo então presidente James. Ele tinha juntado um grupo de amigos para poder fazer esse clube. Eles tinham criado com o intuito de agregar mais jogadores que jogavam por diversão e às vezes não conheciam ninguém da UEPB que tinha vontade de jogar competitivamente no universitário. E aí foi assim que ele começou, né? E aí, à medida que os anos foram passando e foram surgindo mais competições universitárias desse ramo, que é o dos esportes eletrônicos, aí o clube foi fazendo seletivas durante cada período, e aí agregando mais pessoas que sabiam jogar, que tinham esse foco mais em ter essa parte da disputa do jogo e não só pela diversão. E à medida que as pessoas foram conhecendo e propagando entre as outras, falando, o clube foi crescendo, aumentando os membros, e aí com isso chegou até os dias de hoje. Joey Vale, que já foi jogador e atualmente é técnico na modalidade League of Legends,
conta como é a rotina dos jogadores. A questão de rotina, como tem atletas que estudam em diversos horários diferentes, normalmente a gente se encontra à noite, que é no horário das 22 horas, que é o horário que acaba as aulas daqui de noite. E aí todos os alunos atletas, eles podem se juntar para a gente poder fazer esse treino. E aí normalmente a gente treina de segunda a sexta, das 10 horas da noite até meia-noite. Os treinos vêm dando resultado. A equipe venceu os Jogos Universitários Paraibanos em julho deste ano, além de vários outros títulos. Para participar de campeonatos, os jogadores recebem incentivos da UEPB, como explica Joey. Normalmente a gente recebe incentivo, que é a passagem, para a gente se deslocar para as competições. Por exemplo, caso a gente se classifique para a fase presencial, que é em Brasília, a UEPB ela vai custear toda a nossa ida, a nossa volta, a nossa estadia lá, alimentação. Então, a UEPB ela entra com todos esses incentivos. O vice-presidente do UEPB Gaming, Gabriel Duque, diz que o cenário de esportes eletrônicos cresce cada dia mais. Se a gente falar no nível profissional, nacional, sem ser universitário, ele é uma coisa que está crescendo muito, faz bastante tempo que já vem crescendo. E aí a gente vê que não é só em alguns jogos, às vezes surgem novos jogos que vêm para ser nesse naipe competitivo, nesse naipe dos esportes eletrônicos, e sempre tende a aumentar. Então a gente tem, além dessa parte de estar um crescimento grande de pessoas jogando, também a parte de marcas e, enfim, propagandas que vêm para o meio. E com respeito ao universitário desse ramo também, a gente vê que cresce bastante. Todo ano vem surgindo novas universidades que vêm vindo para se enfrentar, competir nessas competições que são só a nível universitário. E aí a gente vê que todo estado hoje em dia tem algum time universitário para representar o estado. Para ser um membro do UEPB Gaming, é preciso ser um aluno da Universidade Estadual da Paraíba com matrícula ativa. Depois, deve participar das seletivas que abrem a cada período para 6 modalidades, que são League of Legends, CSGO, Clash Royale, Free Fire, Poker ou FIFA. Rodrigo Silva, para o CBN Universidade. Obrigada, Rodrigo Silva. E vamos de dicas de alimentação saudável aqui no CBN Universidade. É hora de Saúde A. Neste sábado, o tema da nossa coluna é temperos naturais. Se liga aí. Saúde A, com Lucielen Lima. Olá, tudo bem com vocês? Quem não gosta de uma comida bem temperadinha, hein? Os temperos dão sabor, cheiro e cor aos alimentos. Além disso, podem ser grandes aliados da saúde ou, dependendo da escolha, podem trazer problemas. Vou explicar por quê. Se você escolhe temperos artificiais, que vêm em saquinhos, tabletinhos e tal, você pode até estar acrescentando algum sabor à comida de forma mais prática. Mas a praticidade, às vezes, custa caro à saúde. Esses temperos estão cheios de sódio, corantes, conservantes, realçadores de sabor, aromas artificiais, então corra deles. Por outro lado, se você opta por temperos naturais, além de não precisar usar tanto o sal no alimento, você ainda ganha substâncias anti-inflamatórias, antioxidantes, termogênicas, calmantes, cicatrizantes, antibióticas e por aí vai. É ou não é uma boa troca? Me diz. Para vocês se animarem, vou citar aqui alguns temperos naturais e seus benefícios, bem fáceis de encontrar. Vamos lá. Cebola é antioxidante, digestiva, antimicrobiana e estimulante cardiovascular. É também rica em fibras, tem vitamina B1, B2, vitamina C, magnésio, selênio, potássio. Já o alho, além de ser antioxidante e anti-inflamatório, melhora a circulação sanguínea, auxilia no sistema imunológico e possui propriedades antibacterianas, antivirais e antifúngicas. O coentro possui propriedades antioxidantes, é digestivo, pode prevenir câncer, ajuda na desintoxicação do organismo, atua contra o envelhecimento precoce e é rico em ferro, vitamina C e mais alguns benefícios. O orégano é outra belezinha da cozinha. Antibacteriano, antibiótico, analgésico, antifúngico, sedativo. Pode contribuir também com o tratamento de gripes e resfriados. E o manjericão? É rico em ferro, cálcio, potássio, magnésio. É digestivo, antisséptico, anti-inflamatório.
ajuda no combate de infecções do trato respiratório, além de ter um sabor maravilhoso. Eu adoro manjericão. Vamos falar agora da cúrcuma ou açafrão. É digestiva, anti-inflamatória, pode prevenir câncer, é antisséptica, antibacteriana e desintoxicante. Aqui, olha, eu só citei alguns temperos naturais para vocês terem uma ideia dos benefícios, mas a lista é grande e bem variada. Lembrando que quanto menos os temperos forem para o fogo, ou seja, menos esquentados, cozidos, assados, mais preservados ficam os nutrientes. Agora é só escolher os seus temperos naturais preferidos e colocar mais sabor, saúde e qualidade de vida aí no seu prato. É isso. Até a próxima. Um abraço. Obrigada, Lucielen, e até a próxima. E é com essa dica que a gente encerra o CBN Universidade deste sábado. O CBN Universidade teve a minha apresentação, Sara Lucena, com a edição de Isis Coelho e Lucielen Lima. Finalização técnica de Apolo Ricarte. Direção de Hipólito Lucena. Muito obrigada pela sua companhia. A gente volta no próximo sábado com muita informação a partir das 9 horas da manhã aqui na CBN Campina Grande. Até a próxima. Tchau! CBN Universidade, na CBN Campina Grande.